O tema da mensagem de hoje é Deus é a resposta. Nosso Deus, Ele é a resposta para tudo, principalmente quando nós colocamos diante dEle aquilo que está nos angustiando, nos deixando triste, chateado. Aquilo que nós queremos uma resposta, Ele está sempre pronto para nos abençoar, amém? Vamos abrir a palavra de Deus, o livro de Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 20. Daniel, capítulo 9, versículo 20. Enquanto estava eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando as minhas súplicas perante a face do Senhor, o meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora da oblação da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o seu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sobe e entende, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido, o príncipe, haverá 70 semanas e 72 semanas se reedificará, mas em tempos angustiosos. Amém? Vou ler mais uma vez o versículo 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, haverá 70 semanas e 72 semanas se reedificará, mas em tempos angustiosos. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai, diante da Tua grandeza, Senhor, queremos nos colocar nesta noite e Te adorar, Senhor, na beleza da Tua santidade, pois Tu és o Deus que fala aos nossos corações. E nós sabemos que através da oração é que nós chegamos a Ti. Não existe nenhum outro lugar, Senhor, para a gente entrar na Tua presença, se não for pelas portas da oração, pelas portas do louvor, pelas portas da adoração. E nós queremos Te adorar agora, Senhor, ouvindo a Tua voz e deixando esta voz falar aos nossos corações e tratar juntamente com a nossa alma, Pai, pois Tu és fiel, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amém? A Bíblia diz que no capítulo 9, Daniel ele faz uma grande oração, onde ele adora ao Senhor, faz confissão do seu pecado e do pecado do seu povo. Preste atenção. Toda vez que nós entramos na presença do Rei, nós precisamos glorificar ao Senhor. Mas se nós não confessarmos os nossos pecados, dificilmente a sua oração sobe diante do Pai. Às vezes nós chegamos diante de Deus e queremos falar com Deus como falamos com qualquer pessoa na rua, com qualquer amigo, com qualquer parente. Não é de qualquer maneira. Mas se você quer que realmente o Senhor escute o teu clamor e Ele dê a resposta segundo aquilo que você quer, nós precisamos confessar. Amém? Daniel ele recebe então uma grande revelação acerca das 70 semanas. Isso, as 70 semanas de Daniel é baseado no estudo de Apocalipse, o que seriam os dias finais. Vamos examinar Daniel 9:17 e ver alguns aspectos importantes da oração que ele faz e que esta oração move o céu. Versículo 17 diz assim: Ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Pois não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve-me. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos. E põe mão à obra sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo clamam pelo teu nome. Daniel, quando ele começa a falar com Deus, ele diz assim: Senhor, só o Senhor pode trazer a resposta.
Porque esse povo tem falhado contra ti, eles têm pecado contra ti, eles têm feito coisas que não é do teu agrado, mas como eu sou, Pai, aquele ao qual estou dirigindo-me a ti, eu quero interceder por eles, é o que nós devemos fazer pela nossa casa. Não devemos lembrar na oração apenas dos nossos feitos, daquilo que nós temos feito ou deixamos de fazer, mas apresentar a nossa casa, a nossa família. Percebe que Daniel, para que Deus abençoe a cidade, ele não confessa apenas o pecado dele, mas ele confessa o pecado do povo. E ele diz, se não houver essa confissão, a mão do Senhor não pode se estender e abençoar. Porque onde há pecado, amado, onde há erro, não tem condição de haver bênção. Aonde há coração fechado, não tem condição de Deus falar. Porque se Ele falar e o coração estiver fechado, não vai ouvir. Amém? Nós ouvimos o que as pessoas falam através da nossa audição, do nosso ouvido, né? Só que quando nós ouvimos Deus falar, não depende do teu ouvido. Porque quando Deus fala conosco, Ele fala através da nossa alma, do nosso coração. Amém? É por isso que nós sempre falamos que tem as janelas da alma, e uma das janelas da alma é a audição. Amém, amado? Deus, Ele sonda os nossos corações. Salmo 139 diz que o Senhor sonda os nossos corações, para que Ele possa então fazer o que Ele precisa fazer. Nós sempre falamos de Deus, que Ele é a resposta, e nós queremos sempre uma resposta para alguma coisa. Sempre nós estamos falando com o Senhor que nós necessitamos de alguma resposta, sabe, de alguma situação. Daniel também estava nessa situação. Primeiro ponto diz assim, a resposta foi pronta e imediata. Versículo 21 diz, enquanto estava eu ainda falando na oração, o anjo Gabriel veio voando rapidamente e tocou-me. Ou seja, Deus envia o anjo. Deus envia os seus anjos para resgatar aquilo que nós tanto desejamos. Amém, meu irmão? Porque nós somos filho. E como filho, o Senhor não precisa vir do céu e fazer nada, mas Ele dá ordem. E quando o Senhor dá ordem, os seus anjos executam. Daniel estava passando por uma prova muito difícil, uma guerra no mundo espiritual travada. E então o anjo Gabriel vem e começa a fazer a grande obra que o Senhor havia determinado. Letra A. É uma oração respondida prontamente pelo céu. Versículo 22 diz assim, o anjo me disse, Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. Deixa o texto aí, por favor. Vim agora para te fazer sábio e entendido. Deus não nos dá nada, ou não nos dá uma direção, sem que antes a gente venha entender qual é o seu propósito. Eu conheço pessoas que dizem assim, pastor, eu tive um sonho, né? E o sonho estranho, e aconteceu assim, aconteceu assado, eu não entendi. E às vezes conta para uma série de pessoas e ninguém entende também. E aí a pessoa fica frustrada dizendo, poxa, será que Deus falou comigo e eu não consegui entender? Amado, Deus é muito sábio. Ele jamais falaria algo para alguém e essa pessoa não entenderia. Porque que razão teria? Não é verdade? Você gostaria de contar algo para alguém que você precisasse falar, alertá-la, e ela não entendesse, você deixaria para lá? Não, você faria de tudo para que ela pudesse entender. E Deus, Ele tem todas as maneiras. A Bíblia diz que o anjo, ele vem até Daniel e diz assim, Daniel, eu vim agora para te fazer sábio e entendido das coisas que vão acontecer. Haverá dias muito difíceis, Daniel. Haverá tempos muito difíceis. O versículo 23 diz assim, no princípio das tuas súplicas ou da tua oração, saiu a ordem e eu vim para te declarar que tu és, que pois és, muito amado. Preste atenção, amado. Quando nós entramos na presença do Senhor e falamos com o coração e pedimos ao Senhor, você pode ter certeza que a resposta sai de lá imediata. Amém? Não há bloqueio. Deus não vai olhar para você para ver se você merece ou não, porque nós não merecemos absolutamente nada. Mas na sua infinita misericórdia, Ele nos abençoa. Ele nos dá a resposta. Por quê? Porque nós somos amados de Deus. Jesus, Ele pagou um preço muito alto para que você pudesse ser chamado de filho. Amém? Ele pagou um preço muito alto para que você pudesse ter
essa intimidade de entrar na presença dele, falar com ele e de lá sair a resposta. Deus é diferente da gente, que às vezes estamos mal-humorados e quando alguém pede alguma coisa, a gente no mau humor fala, eu vou ver se dá. Você sabe que dá, você sabe que é possível. Mas às vezes nós estamos meio angustiado, né? E esta oração foi prontamente respondida. Talvez você diga, pastor, também era Daniel, né? Daniel orava 3 vezes ao dia. Cada oração de Daniel demorava pelo menos 1h30, 2 horas. Qual a diferença de Daniel e você? Nenhuma. Ele é filho, você também é. Se tem um casal que tem 2 filhos, um é rebelde e o outro é bonzinho, o rebelde, por ser rebelde, ele deixa de ser filho? Não. Ele é um filho rebelde, mas é filho. Às vezes ele toma umas lapadas a mais, mas ele é filho. Às vezes as coisas para ele andam um pouquinho mais devagar, mas ele é filho. Assim sois vós. Entre nós há muitos bonzinhos, há muitos rebeldes, mas tu nunca deixaste de ser filho. Amém? Então quando você falar com o Pai, Ele prontamente está disposto a te abençoar. Porque senão não teria lógica nós nos apresentarmos diante do Senhor. Sim ou não? Não teria lógica a gente estar servindo alguém que não nos ouve. Você pode falar com alguém que não te escuta, que te ignora todos os dias? O que vai acontecer? Você vai parar de falar, não é? Porque não tem resposta. Sim ou não? Daniel, amado, na sua oração ele pede urgência. Versículo 19 diz o seguinte: ó Senhor, atende-nos e põe mão à obra sem tardar. Ou seja, por amor de ti mesmo, ó meu Deus. Nós sempre falamos, e a Bíblia diz isso, que Deus não tarda, Ele chega na hora certa. Mas nós temos o costume de achar que já está tarde. E falamos, Deus, está tarde, olha, vai logo, porque senão não vai dar tempo, nós não vamos conseguir, a resposta é para amanhã ou para daqui a pouco. Sabe, irmão, a oração da Bíblia são feitas sempre com esse senso de urgência. Dificilmente alguém, quando está precisando de alguma coisa, ora assim, Pai, o dia que o Senhor sentir, se não for esse ano, o ano que vem, daqui 10 anos, 50 anos, o Senhor me abençoar, amém, eu aceito. Difícil. Normalmente fala, Senhor, pelo amor de Deus, por amor de ti mesmo, em nome de Jesus, Pai, eu preciso para agora, porque o negócio está estreito. Não é assim? Sempre as nossas orações são feitas com senso de urgência, para ontem. E nós sempre imaginamos que nós precisamos mais do que todo mundo. Sim ou não? Se tivesse que entrar numa fila para receber a bênção, o que tinha de gente furando fila, porque acha que o teu compromisso, que o teu problema, que a tua situação é mais urgente do que de outros. Ainda bem que o nosso Deus é soberano, não é verdade? Ele diz assim, Senhor, desce depressa. A Bíblia diz, faça logo. As 2 irmãs Marta e Maria vão atrás de Jesus e diz, vai logo, porque o teu amigo Lázaro está morrendo. E não vai dar tempo. Jesus disse, pode ir. Daqui a pouco eu chego lá. Ele demorou 4 dias. Quando ele chega, como diz a minha irmã, as desaforadas, começou a dizer também, o senhor demorou 4 dias, já foi até sepultado, não tinha mais o que esperar. Jesus disse, aonde colocaram ele? Se creres, verás a glória de Deus. E Jesus vai e faz a obra. Porque Deus não está limitado ao tempo do relógio, sabe? As nossas 24 horas, que passou 24 horas é outro dia. O Senhor não está limitado a isso. Mas o Senhor está querendo um coração que o adore e realmente confia. Enquanto Daniel orava, amado, a oração, a resposta chegou. E esta é a promessa de Deus. Isaías 65, 24 diz assim, antes de clamarem a mim, eu
responderei. E estando ele ainda falando, eu os ouvirei. Antes mesmo de você clamar, de você dobrar o teu joelho, de você falar com Deus, Deus já vai te responder. E quando você estiver orando, estiver clamando, estiver pedindo, antes mesmo de você terminar, Ele já te ouviu. Isso prova, amado, que Ele é soberano, que antes mesmo de você pensar em pedir, em clamar, como tu és filho, Ele já fez. Eu acredito que você já deve ter algumas experiências em que você estava passando por uma situação e você diz, olha, quando eu chegar em casa eu vou orar, vou começar um jejum, então lá na igreja eu vou pedir para o pastor orar, e no meio do caminho o Senhor já resolveu. Sim ou não? Por quê? Porque o texto de Isaías diz o seguinte, que antes de você pedir, antes de você clamar, antes de você falar, Ele já te ouviu e já te respondeu. Muitas vezes, amado, Deus responde às nossas orações imediatamente ou enquanto nós oramos. É que tem coisas que nós não conseguimos ver com os olhos físicos, mas no mundo espiritual aquilo já foi. E depende de uma graduação para que você então alcance. A Bíblia diz que Gabriel ele informa a Daniel que logo quando Daniel começou a orar, Deus já liberou, já despachou o seu pedido. Amém? Por que contigo é diferente? Não é. Nós só precisamos ter a mesma confiança que Daniel tinha. Letra B. A resposta foi através de um anjo. Daniel 10:12 diz, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O anjo é liberado do trono devido à oração de um justo. Ele diz, Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Você pode perceber que ele diz assim, e eu vim por conta das tuas palavras. Você está entendendo que a tua oração move o céu? Às vezes nós imaginamos, né, que não move. Tem pessoas, às vezes, está tão desanimada, ela diz, nossa, mas se eu orar, Deus não vai nem ouvir, a oração não sobe nem ao teto. Mentira sua. Porque antes que a tua palavra saia da tua boca, Ele sabe o que você quer e precisa. Você só precisa confiar. É engraçado que nós temos uma tendência de confiar em homens. Confiar em pessoas que fazem promessas que não podem cumpri-las. Que estão vivos hoje, mas amanhã eles não estão vivos. É engraçado que nós às vezes nos colocamos seguros numa situação, sabe? Porque é uma empresa, uma multinacional, porque é um grande empresário, porque é uma pessoa que não passa de homens, que vive hoje, daqui 5 minutos, você não sabe se ele está vivo. E se ele morrer, toda a promessa acabou. Mas aquilo que Deus te prometeu, você não morre enquanto Ele não cumprir. Amém? Nós só precisamos confiar como Daniel confiou. Este texto fala dos 21 dias de Daniel. O que vocês estão acostumados a fazer jejum nos 21 dias, foram 21 dias de luta. Foi 21 dias que Daniel se posicionou, foi 21 dias que ele entrou em guerra espiritual e disse assim, eu não vou desistir, eu não vou comer, sabe, da maneira que eu deveria, eu não vou parar de orar porque eu sei que Deus vai fazer. E o anjo no primeiro dia vai dizer assim, desde o primeiro dia foram ouvidas as suas palavras. Nesse meio tempo houve uma guerra no mundo espiritual, Satanás tentou impedir, mas quando nós continuamos clamando, orando, não chegou ainda, não tem problema, a dor não foi embora, não tem problema, continue orando, continue buscando, você vai ver, amado, que essa guerra vai findar. E o Senhor vai bradar do céu e vai te dar a tua vitória. Amém? O anjo Gabriel é o mensageiro de Deus. É um dos únicos mensageiros. Existem outros, mas o mais citado é Gabriel e Miguel. São anjos mensageiros do Senhor. Anjos, na verdade, amados, são espíritos ministradores em favor dos salvos. Hebreus 1,14 diz assim, eles são espíritos ministradores.
enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Vamos ler todos juntos? Eles são espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Ou seja, eles são espíritos ministradores que foram enviados para te servir. Amém? Eles foram criados exatamente para isso. São servos. E fazem com a maior alegria. Eles não precisam de adoração. Eles não precisam que ninguém acenda vela para anjo. Eles não precisam nada disso. Sabe por quê? Porque quem sustenta eles com toda a autoridade, com todo o poder, com toda a honra é o Senhor, porque eles são tão adoradores quanto nós. A Bíblia diz que Deus nos fez maiores do que os anjos. E os anjos vão nos servir. Então, meu irmão, fique em paz. Ah, mas alguém da minha família, meu patrão lá na empresa, lá na minha igreja, lá não sei aonde, disse que não ia dar certo. A última palavra é do Senhor. Amém? A sua oração, ela precisa ser eficaz. Esses mesmos anjos, lá no Getsêmani, foram eles que confortaram a Jesus. Sabe? A Bíblia diz que Ezequias orou e Deus enviou anjos. E esses anjos derrotaram o exército da Síria. A igreja de Jerusalém orou e um anjo foi enviado lá na prisão para libertar Pedro. Porque a função desses anjos é servir a mim e a você. Salmo 34 diz assim que Deus acampa. Acampar é fazer morada por um determinado tempo, em volta daqueles que o amam. Então, meu irmão, eu quero te dizer que você não tem anjo de guarda, você tem anjos da guarda. Vários. Porque aonde você estiver, aonde você parar, aonde você dormir, aonde você acampar, saiba que no mundo espiritual existe uma legião de anjos que está ali ao teu redor. E não temas a nada, porque maior é aquele que te chamou. Amém? A Bíblia diz que Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos de Geazim, para que ele pudesse ver as hostes de anjos que estavam acampados ao seu redor. O exército do inimigo foi até lá e disse assim: nós vamos matar Eliseu e vamos matar todos que lá estiverem. Enquanto Eliseu estava dormindo, a Bíblia diz, amado, que este povo, esses exércitos do inimigo, o profeta morava na montanha, sabe? E Geazim acordou, talvez para fazer o café do profeta. Quando ele abre os olhos, ele olha, vê aquele monte de cavalo, de cavaleiro. Fala, não, acho que eu não estou enxergando direito. Aí ele limpa bem as vistas, porque às vezes a gente acorda e não enxerga direito, né? Lavou o rosto, ele volta correndo e acorda o profeta, profeta. Tem um monte, tem um exército, tem milhares de pessoas aí fora. Eles estão todos armados e eles estão cercando a nossa casa. Eliseu sabia a quem ele servia. Ele falou, Geazim, por que você está desesperado? Profeta, eu acho que você não entendeu o que eu estou dizendo. Tem um monte de gente, um monte de soldado, exército para nos matar. Diz, Geazim, vem aqui. Ajoelha aí. E a oração dele foi, Senhor, abra os olhos do Geazim para que ele veja de quem nós somos servo e de quem nós somos filho. Tá, profeta, amém, glória a Deus, mas e aí? E aí, Geazim, vai lá fora e vê se você consegue enxergar a mesma coisa. Aí ele vai lá fora, o profeta continua dentro de casa. Você está enxergando, Geazim? Eu continuo vendo todo o exército. Geazim, olha um pouco mais para cima. Quando Geazim olha um pouco mais acima, tinha uma legião de anjos em volta. Sabe por quê, irmão? A Bíblia diz, se o inimigo entrar no teu caminho, por 7 ele fugirá de vós. Porque o Senhor está conosco e isso é ponto final. Sabe, nós tínhamos medo, talvez você tinha receio, talvez você tinha algum tipo de preocupação, e se acontecer, e se nada. Aquilo que está preparado para acontecer para nós, ou de bom ou ruim, se for da vontade de Deus ou permissão dele, vai acontecer. Só que saiba que a tua vitória está a um passo e nós precisamos glorificar a Deus por isso.
Sabe dizer, Senhor, Tu és o Deus da alegria, aleluia, porque nós nos alegraremos no Senhor. Não temas a nada. Letra C. A resposta transcendeu o pedido. Daniel 9:20 diz, enquanto estava eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, Deus enviou o seu anjo para me abençoar. Normalmente o Senhor nos dá a mais, além do que pedimos ou pensamos. Amém? Ele pode fazer infinitamente mais, tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Daniel, a Bíblia diz que ele orava apenas pela restauração, ou seja, pelo Hadash da cidade de Jerusalém. Mas a resposta, amado, Deus deu a ele e tratou coisas muito mais profundas, não apenas restauração, não apenas aquilo que ele estava pedindo, não apenas a restauração física da cidade, mas a salvação daquele povo que já estava condenado. Letra 2, é uma oração feita por alguém amado do céu. Versículo 23 diz, no princípio da tua súplica saiu a ordem e eu vim para te declarar, tu, pois, és amado. Quando nós somos amados de Deus, nós temos uma aliança, uma ligação direta. Sabe? Eu trabalhei numa empresa quando eu tinha mais ou menos 18 anos. E você sabe que sessão de peão é só a graça, né? E nessa sessão tinha alguém lá que era protegido do dono. Então ele era chamado de peixinho do homem. Isso é peixinho lá do homem. Ele podia fazer errado como fosse, que para ele nada acontecia. E todo mundo sabia disso. Inclusive eu na época. Mas não porque ele queria fazer nada errado, um rapaz simples, normal, né? Mas eu não sei se ele tinha algum grau parentesco, enfim, não sei qual era o que realmente acontecia. E ele não fazia nada errado para ter essa proteção, mas é que peão gosta de falar. Entendeu? Mas trabalhei lá um certo tempo, saí de lá, não sei o que aconteceu, mas eu acredito que aquele rapaz cresceu. Não porque ele era alguém que era apadrinhado por alguém. Alguém que tinha, sabe, o aval de alguém. Mas porque ele era muito esforçado. Pelo menos naquilo que ele fazia, a gente via que havia um esforço. E que se fosse outras pessoas, faria de qualquer jeito porque é filho, é parente, não é? Tem gente que se aproveita disso. Amado, sabe o que a conversa que acontece lá no inferno, ao teu respeito? É que você é filho do homem. Então às vezes você erra, pisa na bola e mesmo assim tu és amado de Deus. Amém? É isso que nos dá a diferença ou nos diferencia das outras pessoas. Às vezes você fala, meu Deus, se eu for analisar quem eu sou, eu não mereço nada, mas o Senhor sempre está te surpreendendo com alguma coisa. Não é assim? Quando a gente ama alguém, a gente não está sempre surpreendendo a pessoa de alguma coisa, ainda que seja uma coisa boba, simples. Mas você tem prazer de surpreender. E o nosso Deus, Ele faz isso comigo, contigo. No momento quando você pensa que não tem nada para dar certo, que as coisas já chegaram, tinham que chegar, lá vem Ele com presente. Lá vem Ele com mimo, com agrado. Para te dizer, olha, tu és meu amado. Letra A. Daniel era amado do céu. E por isso foi ouvido rapidamente. Sabemos, meu amado, que Deus é o Deus que responde oração. Não porque somos ninguém, somos amados dele. Mas porque infinitamente a sua misericórdia se estende de geração a geração. Não por causa dos nossos méritos. Mas, entretanto, a Bíblia nos diz que a oração do ímpio é abominação para Deus. Mas a oração do justo é o seu deleite. Amém? Às vezes você diz assim, ou ouviu alguém dizer, nossa, mas tanta gente morrendo, tanto tsunami, tanto terremoto, tanta desgraça, drogas, enfim.
E Deus não faz nada? Preste atenção. Tanta escassez, tanta miséria. Você olha lá para a África e você fala, meu Deus, como se não bastasse a miséria que eles passam, ainda chega lá, ainda tem uma doença terrível como o ebola. Olha para as nações, que o Senhor é Deus para ver a diferença. A gente colhe devido à nossa adoração. A palavra de Deus diz assim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amém, irmão? Nós vamos simplesmente colher aquilo que nós estamos adorando. Eu fui do candomblé há muitos anos, e eu nunca vi, nem na Umbanda, nem na Quimbanda, nem no candomblé, nem em alguma, ramificação dessa natureza, ninguém ficar bem. Conheci na época pai de santos famosos, mas que viviam em escassez e miséria. Por quê? Porque eles escolhem aquilo que eles adoram. E quem adora Satanás só vai comer bolota de porco. Amém? Aí nós olhamos para o Nordeste, nós olhamos para algumas cidades do país, onde que para chover, eles precisam fazer novena para São José e vivem numa seca desgraçada. Feliz a nação, feliz a cidade, feliz o estado, feliz o município, feliz a família, cujo Deus é o Senhor. Então, amado, bem-aventurados sois vós, que é santo de Deus. Ah, pastor, mas infelizmente só tem eu na minha casa. Pois é, por enquanto. Porque através do teu testemunho, da tua vida, Deus vai incomodar um por um e todos virão aos pés do Senhor. Apenas confie, creia. Não pensa porque nós somos servos de Deus que nós não passamos por luta. A vida é uma luta. Mas a diferença é que o Senhor nos exalta, nos presenteia. Amém? E mesmo quando você está lá meio rebelde, quando você menos espera, vem o Senhor com um presente para você. Porque Ele é lindo. Ele realmente nos constrange. E Deus nos constrange com coisas tão pequenas, porque a gente sabe que não merece. Mas Ele, na sua bondade, no seu amor, a gente fica até constrangido dizendo, Senhor, por quê? Talvez na fase mais rebelde da minha vida, que eu murmurei, que eu plantei para que eu estivesse colhendo isso, e o Senhor muda a história. A gente não entende o que Deus faz. É por isso que a Bíblia diz que Ele nos constrange. O altar, meu irmão, ele está ligado ao trono. Se há iniquidade no coração, Deus não nos ouve. Mas a Bíblia diz que Daniel era amado no céu e na terra.